Glória a Deus, aleluia. Que clima bom, hein? É bom estar diante da presença do Senhor, amém? Os irmãos podem assentar, amém? São João capítulo 6. Capítulo 6, versículo 66. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Felicidade tem que fazer parte da vida do crente, né? Em Jesus Cristo. É um dos frutos do Espírito, a alegria. Né? Então, esse negócio de cara feia, ficar perto de gente enjoada é muito chato. Rapaz, a minha vista está meia... Isso mesmo. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também não querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Pai querido, mais uma vez nós queremos te dar graça por estar na tua casa, reunido junto com cada um dos teus filhos para glorificar o teu santo e eterno glorioso nome, porque reconhecemos que só o Senhor é digno de tal adoração. Amém? Meus amados, nessa passagem aqui, ela ocorreu depois de um dia depois de Jesus ter multiplicado os pães. Jesus tinha alimentado a multidão e a Bíblia diz que no outro dia a multidão chegou no mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, e não encontraram Jesus lá. E a Bíblia diz que então eles pegaram os barcos e atravessaram e encontraram Jesus do outro lado da margem. E eles falaram para Jesus: como que o Senhor chegou até aqui? E Jesus, a primeira coisa que Jesus falou para eles foi o seguinte: eu bem sei que vós me buscais não é pelo que eu sou, mas é porque tem comido do meu maná, do meu pão e tem ficado satisfeito. Mas eu quero dizer para vocês que aquele que não faz a minha vontade e a vontade do meu Pai que está no céu não é digno de mim. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não é digno de mim. Amém? Aí eles começaram a entristecer, e a Bíblia diz que tinha, o apóstolo João fala que tinha 5.000 homens ouvindo Jesus nesse dia, e todos eles retiraram e só permaneceram os 12. E Jesus fez a pergunta para eles: vós também não quereis ir? Amados, o Evangelho ele é voltado para a salvação, né? Nós desfrutamos de tanta graça, tanto bem recebido de Deus, mas ele é voltado para a nossa salvação. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Agora, Isaías capítulo 6, essa passagem é muito conhecida. A Bíblia diz assim, Isaías vai dizer bem assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o trono. Os serafins voavam ao seu derredor. Eles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam os pés, com 2 ele cobria o seu rosto, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías vai dizer assim: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios,
e habito no meio de homens impurulados. Irmãos, diante de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, nós sentimos os nossos pecados. É impossível, porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele em que nós havemos de prestar conta. O Evangelho, Jesus disse assim: vinde a mim. O primeiro passo é eu ir até Jesus, e graças a Deus nós fizemos isso. Mas eu tenho que mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, porque os ensinamentos de Jesus, eles produzem vida. Jesus, ele quer o bem para nós, e para isso nós temos que entregar a nossa vida a Ele, e tem que haver mudanças de vida. Jesus disse para Nicodemos, em São João no capítulo 3 ali, que Nicodemos tinha que nascer de novo. E Nicodemos parece até que faz uma pergunta até infantil, mas não é. Como isso é possível? E Jesus falou bem assim, que ele tinha que nascer de novo. Nós, quando aceitamos a Cristo, tem que haver uma mudança em nossas vidas. Por quê? Porque eu tenho que renunciar à minha vontade e fazer a vontade de Deus. E para o povo de Israel aqui, era difícil. Você vê que eles estavam interessados, eles estavam ali, Jesus alimentou eles, e no outro dia eles chegaram lá procurando, e Jesus foi e disse isso para eles. Jesus, ele nos ensina, ele nos quer levar para o céu, porque evangelho é isso, irmão, é salvação. Nós temos uma alma, prestar conta diante de Deus, e ele pode vir, nós cremos nisso, porque a palavra dele diz que ele vai vir para buscar um povo, o povo dele escolhido. Quem crê nisso? É evangelho, amém. Ele vai vir buscar e nós podemos partir daqui antes. Evangelho é isso, tem que haver mudança de vida. Então os ensinamentos de Jesus, ele produz vida, mas eu tenho que renunciar a mim, renunciar e fazer a vontade dele. Então essa multidão abandonou Jesus e ficou só os 12. Inclusive Jesus, quando ficou os 12, Jesus falou assim, no outro versículo seguinte, Jesus falou assim, eu não escolhi 12 não, escolhi 11, um de vocês é o diabo. Falou desse jeito aí. Então tinha 11 só. Então, irmãos, esses dias até o Wesley me perguntou lá do retiro sobre livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de escolher. O livre-arbítrio de escolher. Mas nós temos que fazer a escolha certa. Deus falou assim para Israel, hoje eu coloco os céus e a terra por testemunho. Wesley, que eu te proponho entre a vida e a morte. Escolha a vida para que te escape. Você tem a opção de escolher, mas... Aí eu até falei, né, Wesley? Aí tem e não tem. Ele falou... Você tem que renunciar à sua vontade e fazer a vontade de Deus. Então, para mim chegar até o céu, eu tenho que renunciar. Porque evangelho é salvação. É boas novas. Então, eu tenho que renunciar. Então, quando Jesus disse isso, eles não creram em Jesus. Inclusive a religião, quando eu digo religião, irmão, eu estou dizendo assim, aquelas nossas vontades. A gente não tem vontade de renunciar a gente mesmo, porque a gente é parecido com Israel, é a mesma coisa. Porque Israel até interpretava a lei de Deus, né? Que indicava que Jesus ia vir, que falava de Jesus, eles não estavam examinando da maneira certa. Então, mas tem que haver uma mudança de vida, porque os ensinamentos de Jesus, rapaz, o sermão da montanha, eu acho lindo. Ele é simples e lindo. Jesus vai dizer bem assim: amai o seu próximo como a ti mesmo. Jesus vai dizer isso. Rapaz, você já parou para a profundidade que tem esse negócio? Se todo mundo ouvisse a pregação de Jesus, os ensinamentos dele, por isso que ele disse, aprendei de mim. Se você amar o seu próximo, você vai respeitar o seu próximo. Você vai respeitar a mulher do seu próximo.
Você não vai jogar bomba em outro país. Porque você ama o seu próximo. Jesus disse para você combater o mal com o bem, com o mal. É isso? Não, o mal com o bem. Esse é o ensinamento de Jesus. Então, os ensinamentos de Jesus é vida. E Jesus, ele nos ensina isso. E essas pessoas não quiseram ouvir isso, porque nós não queremos renunciar a nós mesmos. Nós não queremos renunciar a nós mesmos. Porque quer ver uma coisa que mata a religião? É aquela palavrinha de Jesus: eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Porque eu aprendi de outra forma. Aquilo ele rebenta. Porque Israel tinha aprendido de uma forma, ele disse assim, ouviste o que foi dito aos antigos. E Jesus falou assim: eu, porém, vos digo. Esse porém eles não queriam. Eles disseram assim: ouviste o que foi dito aos antigos. Amará o seu próximo e odiará o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Porque que diferença vai ter vocês das outras pessoas? Seja perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ele faz com que o sol se levante sobre justo e injusto, e que a chuva dele caia sobre maus e bons. Então nós temos que o copiar dele. Por isso que ele disse: aprendei de mim. E para nós entrarmos no repouso dele, nós temos que dar ouvido à voz dele. E nós temos o livre-arbítrio de escolher. Mas ele falou para Caim assim, ele sabia que Caim ia matar Abel. Ele falou assim: por que você anda com seu semblante decaído por causa do seu irmão? Se bem procederes também não será aceito o seu. Ó Deus dando oportunidade para ele, porque tinha uma maneira de oferecer o sacrifício. Mas se não for, seja para ti o seu desejo, e o pecado te dominará. Então, irmãos, para nós chegarmos ao céu, que é o nosso alvo, é a nossa vontade, porque esses dias nós estamos pensando muito nas coisas que são de baixo e não nas coisas que são de cima. Eu falei até no grupo de vida, nós temos uma responsabilidade muito grande, nós que servimos a Jesus. Porque as pessoas têm que olhar, têm obrigação de olhar para nós e ver Jesus. Porque triste coisa é você ouvir uma pessoa que não prega o que vive. Eu não consigo. É chato você ouvir uma pessoa falar uma coisa que ele não vive. E nós, como servo de Jesus Cristo, nós temos obrigação de ser melhores assim no trato com as pessoas, respeitar as pessoas que estão próximas de nós, o colega de trabalho, dentro do ônibus, aonde for, para as pessoas verem Cristo em nós. E a Bíblia diz para que Jesus disse: eu vos nomeei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem aos vossos pais que estão no céu. O mal do século hoje é que às vezes a pessoa quer ser glorificada, além dele nem cumprir, ele quer ser glorificado, ele quer tomar a honra para ele. E então essas pessoas aqui, elas não queriam essa mudança de vida que Jesus falou para eles. Eles foram embora. Eu dou graças a Deus por cada um de vocês estar aqui, porque nós sempre pregamos a palavra de Deus e vocês voltaram. Glória a Deus. Não é nem bajulação, é verdade. Então, irmãos, com todas as nossas falhas, nós temos que nos santificar mais, buscar mais a Deus, porque sem a santificação ninguém verá a Deus, a Bíblia diz. Nós temos que nascer de novo. E às vezes nós esquecemos disso, que nós aceitamos a Cristo. Conversão,
igual o pastor Marcelo. Você está indo, você vai fazer uma conversão, você vai virar. Então você se converteu a Cristo, você vai mudar de direção e fazer as vontades dele. E os seus caminhos vai ser próspero em tudo. E naquele dia glorioso da vinda dele, ou da nossa partida, da nossa morte, que nós temos tanto medo de morrer, porque às vezes parece que nós nem cremos para onde nós vamos. Irmão Paulo disse assim, ó, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Parece ser uma coisa difícil, é difícil, né? Mas tem que ser dessa forma. As pessoas têm que nos imitar. Será que a pessoa olhar para mim quer ser igual a mim? A pessoa olha para, rapaz, na casa dessa família tem paz. Será que as pessoas querem ser? Tem que ser. Você é representante de Cristo. Eu vos nomeei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, esse discurso aqui pareceu ser muito duro. E às vezes, irmãos, fazer a vontade de Deus às vezes é duro. Tem muito obstáculo. Tem muito obstáculo. Mas isso é só para quem ama Jesus. Porque quando o apóstolo Paulo ele se converte, ele perseguia. Até a Débora falou aqui que o apóstolo Paulo era sanguíneo, perseguia. Ele perseguia porque ele era zeloso, né, pela lei, mas no caminho de Damasco, em Atos no capítulo 9, se não me engano, ele se converte a Cristo e você vê que ele vai mudar de direção. Paulo, humanamente falando, ele era muito inteligente. Ele falava os idiomas da época dele, praticamente todos. Muito inteligente, né, Josué? Mas ele ficou 3 anos no deserto da Arábia. E ele falou bem assim que a sabedoria dele, o conhecimento dele diante de Cristo era estrume. Ele disse isso, estrume, esterco, diante de Cristo, da pessoa de Cristo. Quando eu estou diante de Cristo, irmãos, a minha máscara cai. Diante de Cristo, diante de toda a santidade dele. Por isso que Isaías diz, ai de mim, que vou perecendo. Porque ele sentiu todo o pecado diante da santidade de Deus dele. Inclusive quando os querubins tampam o seu rosto com as 2 asas, a ensinar uma reverência a essa grande santidade de Deus. Esse Deus que nos ama. Então eu estou aqui para dizer isso, esse Deus que te ama tanto, que foi cantado aqui pelo Osiel, ele falando que ele derramou toda a sua gota de sangue. Ele te ama tanto que ele deixou o resplendor da sua glória e veio morrer por ti. Eu não sei como ele faz isso. Porque não tem um hino até que ninguém explica a Deus, não tem como você explicar. Eu não sei como faz essa divisão. Porque Filipe falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, Filipe, eu estou tanto tempo convosco. E você diz, mostra o Pai, quem vê o Pai vem a mim. O apóstolo João vai dizer assim, no princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. Eu sou péssimo em português, mas verbo é palavra, né? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele era o verbo. E o verbo desceu e se fez carne e habitou entre os homens. Rapaz, esse amor de Deus, quando eu leio lá em Apocalipse que ele comprou os homens de toda tribos e línguas e nações com seu sangue, você é muito amado. Você é muito amado. Às vezes a pessoa fala assim, Jesus te ama, e você nem parece que diz, rapaz, você é amado. A Bíblia diz que ele comprou. E ele nos ensina o caminho para o céu, porque ele é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, tá?
Eu sou a verdade. Eu acho interessante que quando Lázaro morre, as duas irmãs, Marta e Maria, elas vão falar a mesma coisa. Fala assim, ó, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Rapaz, você já parou para pensar nisso? Ou seja, nos nossos dias de hoje, essa ressurreição nem aconteceu. Quem é responsável por essa ressurreição daqui 1000 anos, 3000 anos, não sei quanto tempo? Sou eu. E eu estou aqui. Naquele dia lá, eu que vou fazer eles ressuscitar. Eu estou aqui, eu sou a ressurreição. Então, Ele nos ensinou esse caminho, Ele quer nos levar para esse caminho. Os discípulos de Jesus se alegraram por expulsar o demônio, fazer essas coisas. Jesus falou, não se alegrei nessas coisas. Alegrei antes por ter o vosso nome escrito no livro da vida. E Jesus falou assim, vós sereis meus discípulos, se fazei o que eu mando. E Jesus é tudo de bom. Então, se eu observar os mandamentos de Jesus, eu tenho que examinar as Escrituras e aproveitar essa oportunidade que essas pessoas aqui tiveram e foram embora. E esse mundo é passageiro, tudo passa. Daniel falou um negócio ali esses dias assim, que o espelho engana a gente. Tem tempo atrás aí o pessoal filmaram eu jogando bola, rapaz. E eu olhei assim e falei, rapaz, quem é aquele gordinho de camisa verde ali? O gordinho era eu, não estava reconhecendo não. O espelho estava me enganando. Tudo passa. Mas as palavras de Deus permanecem para sempre. Irmãos, Ele nos ensinou, porque esse mesmo mestre que nos ensinou, um dia Ele vai ser o juiz. Esse advogado, que João falou assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Cristo Jesus. Esse vai ser um juiz um dia, e o juiz dele é implacável. Diante dele toda a sua máscara cai, tudo aquilo, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou bem assim, que nós vamos aparecer diante do tribunal de Cristo, o dia em que Ele há de julgar os segredos dos homens. Lá em Apocalipse, João falou bem assim, e vi um grande trono, e o que estava sentado sobre o trono, de cuja presença fugiu os céus e a terra. E eu vi os mortos, grandes e pequenos, serem julgados. E diante da presença deles fugiu os céus e a terra. Ou seja, parou para pensar nisso? Os mortos ressuscitarão. E quando ressuscitar, vai aparecer diante dele. E quando a multidão apareceu, quando João fala bem assim, de cuja presença fugiu os céus e a terra, a multidão ficou na frente dele e não tinha para onde ninguém correr. Ele ia julgar. E não é fazendo terrorismo, nada não, isso é a palavra de Deus, tá? Porque tem uma alma dentro desse corpinho lindo aí. A Bíblia diz que havia um homem, Saulo, e ele vestia de púrpura, magnata. Se fosse de hoje, as melhores roupas, andava numa Ferrari. E ele disse assim, eu vou derrubar esse celeiro, eu vou construir outros celeiros para mim, e vou dizer assim, come, bebe, descansa em paz, porque você tem abastança para muito tempo. Isso aqui está se tratando, irmão, de pessoas que esquecem de Deus, que não tem Deus nos seus projetos, nada que vai fazer, só pensava nisso.
E Jesus falou assim: louco, essa noite te pedirão a sua alma. Nota, está no plural. Pedirão a sua alma. Tem duas pessoas interessadas na sua alma. Bia, é sério isso? Jesus veio foi para isso, irmãos. Irmão, para isso, né? Não é nós ficar aqui pensando em coisa daqui não. Podemos pensar, fazer plano, isso é normal, mas existe uma salvação. Jesus falou assim: essa noite pedirão a sua alma. Já observou a passagem de Lázaro e do rico? Eu conto isso toda a pregação, os irmãos devem estar até enjoados, mas o evangelho é a mesma coisa, tá? Eu quando leio a Bíblia lá, Dayana, rapaz, Josué, eu até falei pro pastor, rapaz, as leis, quando eu chego nas leis em número, tal, repete, ela vai repetindo, repetindo. Eu falei, meu Deus, mas ela é repetitiva, é a mesma coisa, é a lei de Deus. Lázaro morre, e a Bíblia diz assim: e os anjos do Senhor vieram buscar a alma de Lázaro. Vocês já repararam isso? Que os anjos do Senhor vieram buscar. Agora, quem morre sem o Senhor? Quem vem buscar? Sério? É sério? Não é amedrontando, é evangelho, é a palavra do Senhor. Ele vai voltar. A Bíblia diz que, assim como nos dias de Noé, nós somos uma geração depois do dilúvio, pós-diluviana, mas você vê que houve uma destruição. E a Bíblia diz assim como foi nos dias de Noé: o povo comia, bebia, casava e se dava em casamento. Ou seja, tudo normal. Tem gente que espera assim acontecer grande coisa. Eu vejo gente falando: a vinda do Senhor está próxima, é porque está acontecendo terremoto, sei o que, rapaz. Ele virá numa hora que não penseis, a Bíblia diz, como ladrão. Ninguém espera ladrão. Lá em casa já foi roubado, tá? Ninguém espera ladrão. É uma hora que você não pensa. Nessas horas você está pensando. É uma hora que não penseis. Ele virá. E a Bíblia diz que ele ajuntará os seus dos quatro cantos da terra. Pensou que maravilha, rapaz. A gente subir, morar com ele para a eternidade. Isso é vida eterna. A Bíblia fala de vida eterna. Isso aqui é passageiro. É isso aí que nós temos que estar interessados. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: o que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que nem desceu no coração. Rapaz, não desceu nem no coração do homem, o que Deus tem preparado para você. Quando João usa aquela tipologia lá de pedras de ouro, eu vejo gente falando assim: o céu é ruas de ouro, não sei o quê. É nada. Ele está usando uma coisa que tem mais de precioso aqui na terra. Ouro, pedras preciosas é coisa aqui da terra. Paulo diz assim: eu fui arrebatado até o terceiro céu e vi coisas inefáveis. Pode nem explicar. O que o ouvido não ouviu, o que nem desceu. Eu sempre falo que o homem é inteligente. Existe cidade linda que ele constrói, que ele projeta, ele pensa: eu vou fazer dessa forma. Arquitetura. A cidade que Deus preparou para você nem desceu no coração do homem. E o mais importante é Jesus Cristo. Sem o céu, meu amigo, sem Jesus, não existe nem céu. Todos os olhos estarão fitos nele. É por isso que aquele salmo diz: abre os portões celestiais, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. É Ele que vai nos levar. Quando os portões abrirem, nós vamos entrar junto com Ele. É isso que a gente tem que pensar. E nós estamos parando de pensar nisso. Só estamos pensando em coisas aqui da terra. Daqui a pouco tudo passa.
Mas isso não passa, a vida eterna com Deus. Então é isso que Deus tem preparado para nós, irmãos. É isso que Jesus quer dar para nós e nós queremos. Ele quer que você queira isso. Servir Jesus, irmão, é de coração. Eu lembro naquele livro do Luciano Subirá que a gente leu, que a mulher, o homem é tudo do mesmo jeito, né? O cara não gostava de ir no supermercado e brigando lá com a mulher, dando conselho. Aí a mulher falou assim, aí ele falou, tá bom, eu vou, tá? Ele falou assim, eu não quero que ele vá, eu quero que ele queira ir. Assim, é isso. Não quero que ele vá porque eu estou querendo que ele vá, eu queria que ele quisesse ir. Deus está querendo que você queira ir. Por isso, Josué, a graça ela é mais dura do que a lei. A graça ela é mais dura do que a lei. Engana quem pensa que é. Na lei, se você adulterasse, você morria a pedrada. Na graça não. Mas na graça, Jesus falou assim, se você olhar para uma mulher e desejá-la, você já adulterou. E leve em consideração, Igor, o seu pensamento. Isso é a graça. Mas tem uma parte boa nisso, rapaz. Não tem aquela vontade que eu tenho de fazer coisas para Deus e não está no meu alcance, que eu não consigo fazer. Para Deus é a mesma coisa de você estar fazendo. Quando você diz com seriedade, eu queria fazer isso, tal coisa, se eu tivesse isso, eu poderia fazer isso. Para Ele você está fazendo, porque está vindo do seu coração. Isso é a graça. E eles não queriam isso, porque eles não queriam mudar. Porque, igual eu disse, o que mata é aquela palavrinha assim, eu porém vos digo. Eu não quero ouvir, porque eu estou acostumado a fazer isso e eu não quero deixar isso. Às vezes, a Bíblia diz, irmãos, que ficaram de fora os tímidos. Aqui, não está falando de comportamento, de personalidade, não. Tímido aqui significa, sabe o que é? É você conhecer, saber quem é Jesus e não toma uma decisão. Não, eu quero continuar, porque eu não quero largar o meu pecado, meu pecadinho de estimação. Eu quero continuar traindo, eu quero continuar fazendo isso, eu quero continuar matando, eu quero continuar fazendo isso. Por quê? Porque diante de Deus eu sei que as minhas máscaras vão cair. E eu não quero mudança. Ninguém vai dizer dura esse discurso não, tá, irmão? Eu espero que você diz assim, igual Pedro, para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Então, irmão, renunciar a nós mesmos é difícil. E eu até falo aí, vou repetir de novo. Antigamente, quando existia aquele na televisão, eu tinha que levantar lá e mudar o canal, e sem contar a antena que girava, aquela chieira. Os meninos mais novos que não sabem nem o que é isso. Tá, aí você gritava, tá pegando bem, quando tiver mais ou menos, preto e branco ainda. Tá mais ou menos. Hoje, se quebrar, esse dia quebrou o controle lá de casa. Por quê? Porque eu não quero levantar do sofá e ir lá e ligar a televisão, que dava para ligar também, mudar lá. Porque eu quero conforto. Não tem nada de ruim nisso. Mas isso também vai afetando a minha vida espiritual. Vai afetando. Deus, quando Ele criou, observa que na criação dEle, Deus disse assim, produza a terra ervas que dê semente, e que a semente, frutos, e que a semente esteja nela, e produza conforme a sua espécie. Produza conforme a sua espécie. A Bíblia diz que Ele fez o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. A terra, ela dá um giro numa velocidade de 800 km por hora. 24 horas em torno de si mesmo e 365 dias em torno do sol. Todas as coisas estão no controle de Deus. Tudo lei de Deus. Ele falou para Jó,
onde estava tu quando eu criei os céus e a terra? Porque eu disse, vem com as suas ondas empolando até aqui, e daqui para lá tu não passa. Não passa porque é ordem dele. Porque é 75% de água e 25% só de terra. Para você chegar do outro lado, você tem que subir um muro de água e bater lá do outro lado. A terra é redonda. Aqui, ó. Redonda. Para mim chegar aqui, ó, eu tenho que subir um muro de água para chegar do outro lado. E a onda fica batendo aqui, não passa. É isso que ele está falando para Jó. Porque eu tracei um limite e eu disse, eu coloquei portas e ferrolho. Eu disse, vem com a tua onda empolando até aqui, daqui para lá tu não passa. Deus criou leis. E a lei obedece. Tudo tem lei, tudo tem regra. No céu tem regra para entrar no céu. E a moeda de negociação com Deus é a fé. A fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível. Não é nem mais ou menos não. Ah, mais ou menos não. É impossível agradar a Deus. Então você tem que ter fé nisso. A Bíblia diz que você tem que ter fé. A Bíblia diz que aqueles que buscam a Deus é necessário que tenha fé. Que Ele existe, que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E para mim entrar no céu eu tenho que fazer a vontade de Jesus. Isso que Ele disse para esse povo e eles não quiseram ouvir. Jesus falou, vós também não quereis ir? Então, irmãos, que nós possamos santificar a nossa vida, buscar mais a presença de Deus. E como é que eu busco a presença de Deus? Comunhão com Deus. Como que eu tenho comunhão? Eu tenho comunhão conversando com Deus. Se você ora, vamos orar mais um pouquinho mais. Se você não ora, começa a orar. Porque parece que às vezes você nem acredita que Ele existe, né? Estou conversando sozinho. Tem que rever. Cristo é seu melhor amigo, tem que ser. Seu melhor amigo, você gosta de ficar presente e de conversar com Ele. Então, Evangelho, para mim ganhar a salvação, eu tenho que fazer a vontade de Deus e obedecer a vontade dEle. Jesus Cristo nos ensinou isso. E a vontade de Deus é que ninguém se perca. O apóstolo Pedro, ele diz assim que naqueles dias já existia isso. Onde está a promessa da sua vinda? Muitos vão perguntar. Onde está a promessa da sua vinda? Mas Pedro diz, mas eles esquecem que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia é como 1000 anos. Ele vem. Ele vem e nós estamos esperando. Nós estamos esperando participar desse glorioso dia. De entrar com Ele no céu, no repouso dEle. E para isso nós temos que fazer a vontade dEle. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, se não me engano, no versículo 10, está escrito assim. O Igor até citou esse versículo aqui na pregação última dele. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Sabe por que é isso? Rapaz, não existe meio termo não, irmão. Um Deus não tem esse negócio de meio termo não. Eu estou mais ou menos, estou com umas mantinhas sujinhas, que pode mergulhar na sujeira. Estou fazendo só uma injustiçazinha pequenininha, pode mergulhar. Porque a mesma mentirinha, a mesma injusticinha que leva para o inferno, é a grande injustiça, a mesma coisa. Por isso que ele está falando, pode mergulhar. Agora, quem é santo, santifique-se ainda. Santifique-se ainda. É para você santificar. Então, essa vida constante com Deus é matar um leão todos os dias. E renunciar à nossa vontade é difícil. Né, irmãos? Amém, irmãos? Esse discurso está sendo duro, né? Tem gente que está até dormindo já. Mas, irmãos, vamos continuar buscando a presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, porque entregar nossas vidas a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos, e Ele tem cuidado de nós. Vamos crer nisso.
para que as pessoas vejam as nossas boas obras. Eu glorifico a Deus que a igreja está crescendo. Sinal que os irmãos aí estão produzindo fruto. Não é nem eu, né? É os irmãos, porque a ovelha gera ovelha. Eu dou graças a Deus por isso. E que os irmãos que nós possamos crescer juntos espiritualmente e entrar no reino dele junto e gozar das coisas celestiais e participar com ele. Que maravilha, irmão, chegar no céu e ver o rosto de Jesus. Quando eu ouço aquele hino lá, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Se eu ver os olhos de Jesus, daquele que é o nosso Salvador, esse é o que nós almejamos. João na ilha de Pátimo, João morreu já velho. Talvez tinha passado muito tempo jogado ali naquela ilha, porque Jesus falou que ele não teria uma morte trágica. E eles tentaram matar ele, jogaram numa caldeira quente e ele não morria, porque Jesus falou que ele não morria. Aí jogaram na ilha de Pátimo para ver se alguma besta fera devorasse ele. Talvez ele estava ali, não sei, ele já estava velho. Mas de repente ele falou assim, de repente eu ouvi uma voz que falava por detrás de mim. E o barulho da sua voz era como o som de muitas águas. E a pessoa, as cataratas do Iguaçu, do Niágara, caindo. O barulho da sua voz era como o som de muitas águas. E virando eu para ver quem falava comigo, caí aos seus pés como morto. Na sua cabeça tinha muitos diademas. Ele estava vestido de um linho branco. Ele tinha uma faixa no peito, um cinturão de ouro. Na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Nova Jerusalém desceu até uma certa altura. E Jesus falou assim para ele, pode subir para cá. É esse rosto que nós desejamos ver. O rosto de nosso maior desejo é ver o rosto de Jesus, é morar com Ele. Amém, irmãos? Isso vai ser. Pensa nisso. Pensa nisso. Jesus tem preparado um lugar para você. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que os irmãos continuem adorando o Senhor, buscando o Senhor, permanecendo no caminho dele, que Deus quer o melhor para nós. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Me perdoe se falei alguma coisa que ofendeu os irmãos, mas não é a minha intenção.